minhas amigas, vamos ter uma aula sobre Holocausto. E o que foi o Holocausto? Que parte da história é o Holocausto? Bom, o Holocausto começa em janeiro de 1933 e termina em maio de 1945. É pré-Segunda Guerra e Segunda Guerra Mundial, porque a Segunda Guerra Mundial acontece de 1939 a 1945. O que consiste, o Holocausto? O Holocausto é uma perseguição sistemática aos judeus, tá? Por que aos judeus, Os nazistas, os alemães, na época decidiram, então, primeiro, Hitler estava organizado e estruturado para ter, então, uma raça superior, que se chamava raça ariana. E tudo que não se encaixava na raça ariana, ela era expurgada, tá? Colocada para fora. Tchau para vocês. Na concepção da raça ariana dos nazistas, do Hitler, naquela questão da Alemanha ali em 1933, o que não condizia com a raça ariana, o que atrapalhava economicamente, socialmente, trabalho, simplesmente pelo fato de viverem, eles estavam atrapalhando, eram os judeus, tá? Então, essa perseguição, ela se tornou uma perseguição sistemática, certo? O que é uma perseguição sistemática? A gente organiza como vai perseguir. É triste o que eu vou dizer, mas é exatamente isso. A gente organiza como persegue. Então, se eu estou dizendo que esse grupo de pessoas, que isso se chama de antissemitismo, tá? Que é um ódio, é um preconceito, é uma coisa louca relacionada aos judeus, tá? Se eu estou dizendo que eles me atrapalham economicamente, socialmente, atrapalham o trabalho, qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Perseguição. E que tipo de perseguição é essa? São perseguições onde são devastadas as empresas dos judeus, as casas dos judeus, as escolas dos judeus, tá? Então, tu não podia ser judeu. Se tu era judeu, não condizia com a raça ariana, tu era morto, tá? Morto ou preso, gente? Porque no primeiro momento é a questão de prisão. São, então, os campos de concentração, o mais conhecido é Auschwitz, mas não foi o único, tá? E dentro dos campos de concentração, então, eles tinham um trabalho... Como é que eu vou explicar para vocês? Trabalho escravo, A gente pode dizer assim, um trabalho... Apanhavam, não sei se apanharam similarmente aos escravos, mas apanhavam tanto quanto, tá? Trabalho escravo, pesado, tá? Morriam, a gente conhece um pouco dessa parte da história, Que eles morriam dentro das câmaras de gás, certo? E eles entravam achando que iam tomar banho, porque tinha aqueles sprinters em cima aqui. E aí existia duas situações, ou iam tomar banho ou iam morrer. E cada vez que eles entravam, eles aguardavam para ver qual seria a decisão, então, do comandante. Às vezes era banho, tá? Vinha a aguinha ali, banho frio, Tomavam banho, saíam, porque que mordomia vão ter? Nenhuma, porque eles são um estorvo, tá? Eles são desnecessários para dentro da sociedade, certo? Essa perseguição, ela acaba com as cidades judias, ela acaba com as situações dos judeus. Se não conseguiam pegar, eles fuzilavam, maus tratos, câmara de gás, tá? Nós temos aí muitos livros e muitos autores que relatam, e a gente também tem conhecimento de relatos de experiências médicas, relacionados a eles, que nem a situação do esperma de porco, dentro do útero humano feminino. Experiências, tá? Eles eram como se fossem objetos de experiência, ratinhos de laboratório, tá? Os judeus foram tratados nesse sentido. Muito ódio, tá? Muito ódio relacionados aos judeus, porque realmente essa desidentificação, tá? Os judeus não precisavam existir na face da terra. Resumindo isso, tá? O Holocausto, então, ele tem essa primeira fase de 33 a 41. Em 41 eles chamam de solução final, porque eles queriam fazer o terceiro Reich, que é a raça ariana dominante. Então a Alemanha começou a se expandir e dentro dos territórios de expansão da Alemanha, dentro da Segunda Guerra Mundial, acontecem então os campos de concentração, as prisões dos judeus, tá? Bastava ser judeu, tá, minha gente? Não importava se tu era padre, freira, presidente da república, não importa, tá? Era só ser judeu, certo? Essa parte dos judeus nas cidades que eles passavam e arrecadando, levando de ônibus para os campos de concentração, antes disso eles eram humilhados, eles tinham
questão da violência, ver sua casa pegando fogo, ver a família sendo separada, humilhada, perder emprego, destruir tudo que tivesse algum ganho para os judeus, tá? Então, assim, não basta o ódio, tá? Tem que humilhar e tem que destruir. Então, assim, é para terminar mesmo, exterminar, tá? O Holocausto, ele acontece para exterminar a raça judia, tá? A solução final é de 41 a 45. Aí acontecem grandes mortes em massa, grande quantidade de morte em massa, tá? Abriam lá os lugares que tinham o gás, colocava todo mundo para dentro, entre 100, mais ou menos 100 pessoas dentro das salinhas, fechavam e ali era gás, não era mais banho daí, né? Não se esperava mais banho, vinha o gás. O que eles faziam depois? Eles pegavam aqueles corpos todos mortos, independente de idade, tá, gente? Aqui não importa se é criança, se é mulher, se é homem, tá? Se é velho, se é novo, não importa, tá, gente? A função é exterminar. Eles abriam as valas comuns, então jogavam todo mundo para dentro, jogavam terra ou botavam fogo, enfim, como ficava mais interessante para eles, tá? O Holocausto é um grande exemplo de antissemitismo, tá? Que é um grande ódio que se tem. Se compara um pouco, né, relacionado a outros grupos étnicos ou outros grupos sociais hoje na história. Mas nós não temos nada semelhante dentro da história, e aqui ainda acontecendo uma Segunda Guerra. O Holocausto só termina ali em maio de 45, a guerra vai terminar com a bomba de Hiroshima e Nagasaki em agosto, mas só acaba em maio porque a Alemanha é derrotada pelos aliados da outra aliança, tá? Então, assim, teve que sucumbir um país, ou sucumbir um líder, né? Teve que pegar pesado para que acabasse, então, o Holocausto. Muitos se salvaram dentro dessa estrutura do Holocausto, muita gente foi salva por vizinhos, por outras pessoas, né, que tinham condições de tirar as pessoas dali, mas 6 milhões de judeus, mais ou menos, é a conta do Holocausto, tá? O Holocausto é um tema que aparece nos vestibulares, aparece no Enem, aparece nas provas de concurso público, por questão de ser muito ligado à Segunda Guerra Mundial. Então, dentro da Segunda Guerra Mundial, o Holocausto é uma página extra, tá? Mesmo tendo começado antes, né? Mas terminou ali quando a Segunda Guerra já estava se encaminhando para o seu fim, certo? O Holocausto é um exemplo, né? Do que não deve ser feito por ódio, tá? Na verdade, as comunidades, as sociedades, os países, eles têm que ultrapassar essa questão do ódio, do semitismo, né? Do antissemitismo, de destruir. Para eu poder me enaltecer, eu tenho que destruir o outro, e eu acho que não é assim que funciona, né? Mas faz parte da história e nós temos isso para não repetir no presente e muito menos no futuro. Valeu? Até a próxima!